Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita José o Carpinteiro. Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Andréia. Eu já fiz um trabalho de palestra, estudo, e eu estou voltando hoje com um tema a respeito desse livro que a gente está vendo na tela. Esse livro é o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, e o espírito Irmão Jacó. O que é interessante aqui é que Irmão Jacó é o pseudônimo utilizado por Frederico Figner, Fred Figner, nascido a 2 de dezembro de 1866, numa cidade próxima a Praga, na República Tcheca, e depois ele migrou, ele foi para os Estados Unidos aos 16 anos, e mais tarde veio para o Brasil. Está vendo aqui, pessoal, ó, aquele um aparelho, né, fonográfico, que ele, quando estava nos Estados Unidos, ele se interessou e fundou aqui no Brasil a Casa Edison. Ele teve encarnado, né? Ele esteve profundamente ligado com a parte de discos, produção de música aqui no Brasil. Aliás, ele foi o precursor e foi o criador dos discos, daqueles discos LP de antigamente, inclusive fundando um selo, uma empresa que a gente já ouviu falar bastante, que é a Odeon. Então, Frederico Figner, ele se tornou espírita após contato com um cliente dele e, a princípio, obviamente não acreditou, mas se interessou, e a partir daí ele, vendo situações de cura através dos passes, através das cirurgias espíritas, ele se tornou espírita. Então, esse livro, Voltei, ele tem a ideia central, né? Na verdade, não é um resumo. Eu estou trazendo trechos que eu considero importantes para nós, meus irmãos, minhas irmãs, para nós espíritas, estarmos sempre atentos. Por quê? Porque o Fred Figner, o irmão Jacó, ou Jacó, ele traz para a gente um alerta muito importante. Embora espírita, embora ele foi vice-presidente da FEB, a gente vai ver daqui a pouco, ele tinha uma percepção, embora estudasse tanto, trabalhasse, praticasse a caridade, ele tinha uma visão distorcida do que realmente era o plano espiritual, com tanta coisa, com tanto material, com tantos livros, sendo ele um estudioso. Mas o problema são dos livros? Não. O problema, ele deixa bem claro, e aí está o alerta, é a nossa percepção, é o nosso orgulho e a nossa vaidade, porque a gente começa a fazer alguma coisa de bem, daí a gente já começa a se achar elevado. Vamos ver mais um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho, né, a respeito de quem é Frederico Figner, o Fred Figner, irmão Jacó. Vamos lá. Bom, quem foi Frederico Figner? O Frederico Figner adota o pseudônimo Irmão Jacó pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho dele, descreve as experiências que, na verdade, surpreenderam o Fred Figner quando ele desencarnou. Tá? Então, ele foi nascido em 1866 na Boêmia, uma cidade da antiga Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca. E sempre foi empreendedor. Eu falei antes, fundou esse selo Odeon, foi o precursor aqui da produção artística de música no Brasil, tá? Então, esse é Frederico Figner. Mais um pouquinho sobre ele. Ele era espírita atuante. Olha só o que ele fazia, pessoal. Por ocasião da gripe espanhola, aqui no Brasil, em 1918, ele amparava as pessoas doentes com a gripe espanhola na própria casa dele, uma mansão que ele tinha construída lá no Flamengo, tá? E existe até hoje, mas é voltado, tem lá o Teatro Sesc, tem uma série de programas e entidades culturais no local da mansão. Então, ele passava aqui no segundo item, tá? Grande parte do tempo dele na Federação Espírita Brasileira,
do qual ele era vice-presidente. E olha só, atendendo a doentes e necessitados que iam lá, né, em grande quantidade, buscando recursos materiais e espirituais para situações aflitivas. Foi o fundador da Casa Edison, primeiro estúdio de gravação do Brasil, onde ele registra parte essencial da música popular brasileira até 1926. Olha a importância desse espírito encarnado e também desencarnado, quando ele traz, através desse livro, tanta informação fundamental. O contexto é conhecer um pouquinho do que ele fez, da caridade que esse homem fez, da quantidade de estudo, do envolvimento dele, da importância dele para a doutrina espírita, principalmente como um grande trabalhador da doutrina aqui no Brasil, faz parte do contexto para a gente entender que a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, sabe? Ele traz informações a respeito disso e conhecer um pouquinho dele vai nos auxiliar. Vamos seguir aqui. Bom, aqui devido à proximidade dele com artistas brasileiros, olha que legal, pessoal. Ele era muito próximo dos artistas, né? Principalmente dos cantores, porque ele produzia esses discos. E ele viu que no final da vida, esses artistas, eles ficavam aqui, ó, desassistidos. Aí isso aqui que ele fez? Ofereceu o imóvel dele particular para construção, meus irmãos, do retiro dos artistas que nós conhecemos até hoje. E está escrito aqui, ó, a instituição acolhe artistas idosos e existe até hoje. Quando ele faleceu, o Fred Figner, aos 80 anos de idade, e ao abrir o testamento dele, se verificou que ele havia destinado uma grande parte dos bens dele às obras sociais de Chico Xavier. Um grande espírita, né? E conhecer um pouquinho do trabalho dele é que vai dar contexto para a gente entender melhor ou entender a profundidade da mensagem que ele traz para a gente através do livro Voltei. Que a gente se sinta motivado a ler o livro todo, vale a pena, meus irmãos. Seguindo aqui, tá? Um resumo do livro, que quando ele estava encarnado, ele acreditava que a morte era uma mera libertação, daqui o texto, uma mera libertação do espírito, e que seguiria para as esferas de julgamento, onde ele voltaria a reencarnar, e que era uma coisa mais ou menos automática. Mas, de acordo com o depoimento que ele dá, meus irmãos, o que acontece após a desencarnação dele não foi bem assim. Então ele deixa um alerta. Olha só, está aqui entre aspas, não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Ele vai explicar ao longo aqui de alguns trechos que eu trouxe para nós, que na realidade ele via, logo nas páginas iniciais do livro, que já trazem, é um livro de 100 páginas, tá? É um livro curtinho, mas nas páginas iniciais ali já tem motivo para a gente parar e refletir bastante sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o livro dos Espíritos, que traz para a gente tanta informação dessa amada doutrina. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, que muito mais importante que a gente apenas se aprofundar no estudo, a gente precisa praticar. Poxa, o cara praticava pra caramba, né? Praticava o ato, mas ele precisava sentir no coração dele esses atos. Ele narra nas páginas iniciais que ele tinha uma atitude seca, ele fazia todo aquele trabalho de caridade, mas ele tinha uma atitude seca, sabe? Ele tinha uma atitude relativamente fria em todas aquelas ações que ele executava. Então, vamos prestar aqui, olha o que traz para a gente, né? Um resumo, né? Um resumo de alguns trechos. Em uma das passagens de destaque no livro, está aqui no texto, se vocês quiserem acompanhar comigo, ocorre antes do irmão Jacó ir para as colônias espirituais. Ele já desencarnou, mas ele junto com alguns outros desencarnados que foram assistidos por essa equipe de benfeitores espirituais, foram assistidos na desencarnação, no desligamento do corpo físico. Então tem ali alguns benfeitores espirituais ali fazendo parte daquela equipe que faz o desligamento do corpo físico, tá? Mais alguns desencarnados que foram assistidos, assim como ele, eles estão aguardando uma professora, uma outra recém-desencarnada, uma professora que viria de um bairro distante.
Quando essa irmã chega, essa professora, olha que legal, ela irradia uma luz que chama a atenção dele. E aí, pessoal, nesse trecho, o autor, o irmão Jacó, ele relata, olha só isso aqui, ó, sentir uma inveja danada. Olha só, esse homem que nós narramos todo o trabalho dele dentro da doutrina, dos estudos, né? Ele sente uma inveja danada, já desencarnado, tá, pessoal? E ele chega a ser repreendido pela filha Marta. A filha dele desencarnou primeiro que ele, essa Marta. E ela auxiliou, ela fazia parte dessa equipe de benfeitores espirituais e da equipe de desligamento. Não só dele, como de outros irmãos que fazem parte dessa caravana, desse grupo que está com ele. E quando chega essa professora, ele chega a ser chamado a atenção, repreendido pela filha, por conta desse pensamento, dessa inveja danada. Esse item aqui, que está em azul escuro, Jacó não entendia porque um trabalhador da seara espírita, ele mesmo, tá, pessoal, atuante ao longo de tantas décadas, podia ainda ter o espírito opaco, porque ele vê a luz que irradia dessa irmã, essa luz que chama a atenção dele pela beleza, pelo brilho, e compara com o próprio espírito dele, opaco, mesmo tendo sido ele um trabalhador da seara espírita por tantas décadas. Então, aqui já começa um alerta, aqui já começa um chamado, tá? Aqui eu coloquei uma foto só para a gente... aqui, ó, aqui atrás a gente tem 2 espíritos, tá? Vestidos de branco, e mais uma senhora que participa do processo de desligamento desse irmão que está aqui acamado, doente. E essa senhora é a mãe dele. No caso do espírito do irmão Jacó, quem auxiliou, porque a gente sempre vê, né? A gente sempre vê parentes, pessoas que a gente chamou, pessoas queridas, vêm auxiliar nesse trabalho de desligamento. No caso do irmão Jacó, desse senhorzinho aqui, da cama, é a mãe dele que vem auxiliar, né, para facilitar. Senão a pessoa não quer soltar, ficar com medo do que vai encontrar. Então eles trazem uma pessoa conhecida. No caso do irmão Jacó, quem fez esse papel foi a filha dele, a Marta. Tá, pessoal? Só para ilustrar um pouquinho. E aí, olha só, pessoal, nesse item, ó, irmão Jacó começa então a perceber, a partir dessa questão da professora, da luz que essa irmã tinha e ele não, ele começa a perceber por que não apresenta a luz interior que via em outros amigos desencarnados. E aí ele nos traz no livro Voltei a importância de não sermos apaixonados pela ideia elevada, mas, sim, e verdadeiramente realizadores, executores dessa ideia no mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa frase sublinhada em azul claro, ela é importantíssima, porque a gente fala, eu amo essa doutrina, eu mesma falo, eu amo essa doutrina, eu sou apaixonada por essa doutrina e sou, porque ela tem lógica para mim. Mas de que adianta a gente ser apaixonado por essa doutrina se a gente não está vivenciando com o amor que Jesus nos ensinou? Porque o nosso maior aprendizado, ele não vem única e exclusivamente de conhecer a teoria, mas de praticar, de vivenciar, de não ter uma atitude seca e fria, mas verdadeiramente amorosa. Não uma atitude mecânica na execução das tarefas de caridade, mas um comportamento voltado para empatia, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e amar a partir daí. E aí aqui segue ele e nos deixa, eu botei aqui em negrito, ó, e nos deixa um alerta. É para vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que escrevi estas páginas, sem a presunção, sem a ideia de convencer ninguém. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana, e nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Muitos médiuns ostensivos, inclusive,
tem a proteção espiritual de um amigo mais elevado, e ali ele já se acha o próprio elevado, o próprio iluminado. Muitos de nós, por fazer pequenas caridades, por trabalhar, por ir 3, 4 vezes por semana à casa espírita, a gente já acha que já vai virar anjo, vai para mundos felizes. Meus irmãos, esse é o alerta que o irmão Jacó traz para a gente, sabe? A gente precisa praticar essa caridade, o BIP, que a gente estudou lá na pergunta 886, o que é caridade verdadeiramente aos olhos de Jesus, a caridade que Jesus quer que a gente aprenda. Lembra? A benevolência, a indulgência com os defeitos dos outros, meus irmãos, minhas irmãs, e finalmente o perdão dos erros dos nossos irmãos, sabe? Então, a gente precisa colocar isso em prática, mas exercitando a empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, no sapato do outro, sentir a dor do outro, tentar verdadeiramente entender. Não é ajudar e falar, eu vou ajudar, mas pô, pessoal chato pra caramba aí. Eu vou dar essa cesta aqui, mas esse pessoal só sabe pedir. A gente está sempre por dentro de nós, com aquele sorriso, dando a cesta básica, ou auxiliando, ou fazendo atendimento fraterno, mas por dentro, de alguma forma, fazendo críticas, ou com aquele olhar frio de quem não se sensibiliza com a dor do outro. Quando, na verdade, a gente gostaria que os outros, ou que Deus, ou que o nosso amado Jesus, ou nossos amigos espirituais, se sensibilizem o tempo todo com as nossas dores. Então, o alerta do livro Voltei, o alerta do nosso querido irmão Jacó, é em relação a isso. Vamos seguir aqui, vamos ver o que tem mais aqui de informação para a gente. Olha só, olha, isso aqui é um trecho incrível, meus irmãos e minhas irmãs. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Olha isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ainda mesmo quando o Espiritismo, Espiritismo, nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde, em vão, é debalde aqui, vamos prestar atenção aqui nessa palavra. Em vão tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. Andréia, eu já li 2.000 livros espíritas. Eu sei tudo sobre o plano espiritual. Meu irmão, minha irmã, debalde, em vão. A gente tenta calcular, a gente não tem a menor ideia. Os livros trazem um breve, um pequenino rascunho do que ocorre no plano espiritual agora. Esse não é o alerta principal, tá? Em relação ao conhecimento que a gente supõe ter, porque já lemos 2.428 livros espíritas. Esse não é o principal alerta. O principal alerta vem agora. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Ou seja, o livro Nosso Lar, ele traz para a gente um capítulo inteiro sobre o umbral que é espetacular, tá? E traz também uma ideia maravilhosa dos jardins e de como é a vida numa colônia espiritual como o Nosso Lar. Então, o irmão Jacó, ele diz que os quadros sublimes, ou seja, a vida maravilhosa em Nosso Lar, por exemplo, é só um exemplo, e os quadros terríveis, como, por exemplo, a ideia, a noção de umbral, correspondem à nossa expectativa. Eles são bem descritos nos livros. Contudo, e vem aqui em negrito vermelho, olha isso, meus irmãos, contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. São os fenômenos morais. Ele explica no livro, por isso, gente, se puderem ler, vai ser maravilhoso. Ele explica no livro que sem o corpo de carne, a sensibilidade a outras energias, inclusive as próprias energias dele. E aqui, quando ele fala dos fenômenos morais, ele fala de cargas de culpa. Daquilo que a gente sabia que não estava fazendo direito, mas estava fazendo e criava uma contabilidade nossa de bem, estou trabalhando no bem.
uma contabilidade nossa, particular, distorcida, desviada da contabilidade divina. Essa não erra, meus irmãos, essa não erra, minhas irmãs. E ele cita mais aqui pra gente. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples, mas na realidade as coisas não são tão simples. Essa colocação, segue ele, guia o nosso aprendizado a partir dessa obra, leva ao ensinamento, olha isso, de que precisamos colocar em prática o que estudamos e o quanto antes, ou seja, o mais rápido possível. Não adianta a gente só estudar, a gente precisa praticar. Somente praticando, vivenciando, executando os ensinamentos de Jesus. Agora, olha que importante, praticando em benefício do próximo, agindo, lá o nosso querido BIP, com benevolência, indulgência e perdão para com os nossos irmãos, estaremos verdadeiramente nos preparando para o reino de Deus. Esse que Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Não é, pessoal. A gente sabe que não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso? Vou até dizer para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui o capítulo. Aqui, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Sim, meus irmãos. Mas é nesse mundo aqui que a gente prepara tudo aquilo que vai nos tornar aptos para o mundo, para o plano espiritual, para a nossa vida no plano espiritual. Então, vamos ficar atentos, vamos, mais do que estudar apenas, vamos praticar o Evangelho do Mestre Jesus. E aqui, para finalizar, a humildade, sabe? Porque eu já vi muito espírita falar assim, não precisa pedir nada a Deus, Deus já sabe de tudo, mas não precisa pedir nada, mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos fala pra gente que Deus se agrada das nossas orações, Deus se agrada quando a gente pede a Ele com humildade aquilo do qual nós necessitamos. Ele já sabe? Sabe. Mas ele acredita que no momento em que a gente roga, em que a gente pede a ele, nesse momento, a gente está se submetendo à vontade dele, à superioridade de amor, de conhecimento que ele tem em relação a gente. É essa humildade que agrada a Deus, que agrada a Jesus. Olha só o que o nosso querido irmão Jacó traz de informação para a gente. Isso aqui é no início do livro, logo naquele prefácio, né, inicial do livro. Olha o que ele escreve, né, no último parágrafo. E peço a Jesus, e pedindo a Jesus, nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos. Ele pede que Jesus nos fortaleça a todos nós, inclusive nós que estamos aqui estudando juntos, fazendo essa palestra juntos, que Jesus nos fortaleça para que a gente possa abrir nossa mente, iluminar a nossa consciência com as bênçãos do Mestre Jesus. E assim sendo, com a consciência ampliada, iluminada, a gente se sinta fortalecido para o trabalho. Não apenas para o trabalho frio, mas para o trabalho em que a gente aprenda a colocar o tempero do amor. E aqui ele segue, de modo a entendermos além de nós, de modo que a gente passe a ver além do nosso umbigo e comece a enxergar o outro, tendo empatia, nos colocando no lugar do outro verdadeiramente. Então, de modo a entendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam. Rogo, aí aqui vem uma pitada gigante de humildade, essa humildade que nós precisamos ter. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e me auxilie. Esse homem que nós vimos, uma espécie de currículo rápido dele no início dessa palestra, ele tem a humildade, quando ele percebe quais foram os erros dele, ele rogo também ajuda para mim. Escreve para que nós leiamos isso e pensemos, caramba, eu estou sendo orgulhosa? Andréia, você está sendo orgulhosa. Peça por si mesmo, porque você vai precisar.
Não ache que você já sabe tudo ou que Deus já sabe de tudo. Tenha humildade. Se humilhe perante Jesus. Se humilhe não é no sentido de humilhação, porque Jesus não quer que a gente fique se humilhando, nem ajoelhando, não é nada disso. Mas é colocar o nosso coração à disposição do amor, desse mesmo amor, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente quer para nós mesmos. Então, dentro, aí ele fala aqui, rogo a fim de que a luz divina me esclareça e me auxilie, dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue, meus irmãos. E a luta? A luta continua. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita luz para o nosso querido irmão Jacó, para o nosso querido irmão Chico Xavier, por onde veio esse livro e muitos outros livros. Que Jesus abençoe o nosso dia, a nossa noite, o nosso final de semana e nos fortaleça a vontade maior e mais necessária de aprender a amar. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigada, minhas irmãs. Boa noite para todos.